Olá a todos vocês, bem-vindos, bem-vindas para a gente estudar aqui esse momento especial para a gente estudar a Bíblia. A gente estuda através da lição da Escola Sabatina. Eu sempre trago amigos, amigas queridos aqui para compartilhar a palavra e fico muito feliz em recebê-los e ouvir toda a experiência deles de vida, né? E o resultado do estudo da palavra na vida deles também. Hoje a gente volta com um trio muito querido de amigos aqui, o Marcelo, o Lúcio e o Didio. Olha aí, ó. Obrigado, amigos, por participarem aqui com a gente, viu? Prazer ter vocês aqui. Bom, como a gente sempre faz, a gente inicia o nosso estudo com uma oração e eu vou orar para a gente começar. Senhor, nós estamos estudando sobre o sofrimento. O Senhor experimentou esse sofrimento e sabe como nós vivemos aqui nesse mundo, Pai. E nós vamos estudar a semana sobre a esperança indestrutível. E é ela que nós queremos ter. Então, nos ensina, Pai, por favor, e nos dirige na sua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Marcelo, começamos com você. Esperança indestrutível. Aí, essa introdução sua engloba sábado e domingo, assim. Sim. Faz um bem bolado e compartilha com a gente aí. A lição começa mostrando um problema que existe, né, com a nossa maneira de lidar com a lógica do sofrimento, né? A gente procura encontrar lógica e a gente procura equacionar a nossa dor, entender como ela deve ser solucionada e a gente empurra essa solução para Deus. É o que a gente faz sempre. Então, isso já é um motivo e já é, assim, o gatilho, né? Usando um termo que é muito comum ser usado hoje, né? É o gatilho que vai disparar esse sofrimento, porque a gente vai tentar entender que Deus ama se ele fizer de acordo com aquilo que a gente determinou, né? O meu problema é esse, a solução é essa. Ou o meu desejo é esse, eu preciso disso. E a gente joga para Deus isso. E a gente sempre fala assim, mas seja feita a sua vontade, não a nossa. Mas no fundo a gente quer que a vontade dele seja igual a nossa, né? A gente muitas vezes não quer um Deus, a gente está querendo o gênio da lâmpada, né? Se esfregar lá, ele aparece, faz os pedidos ali, né? Assim, a gente fala de uma maneira muito simplória isso, mas isso acontece de maneira muitas vezes inconsciente, de maneira muito mais profunda na gente, né? Porque a gente só vê o momento, a gente só enxerga o que está acontecendo ali. O nosso olhar é voltado de maneira imediata para aquilo que a gente está sentindo agora. Então, o nosso agora se resoluciona dessa forma. E essa expectativa, ela já nasce com o destino de ser frustrada, porque Deus ele não está vendo só o nosso agora. Deus não está olhando só esse momento, ele tem uma visão muito mais ampla, né? E o exemplo bíblico disso, que a lição traz para a gente, é um exemplo de uma história muito longe, muito distante da nossa realidade, né? Que é o exemplo de Abacuque. O profeta Abacuque, ele viveu num contexto histórico bem diferente da nossa realidade, como eu estou falando. Ele vive cerca ali de 600, 700 anos antes de Cristo, e o problema que acontece com eles ali na época é que o reino do norte, o reino de Israel, ele foi destruído pelos assírios, os assírios levaram muitos cativos, e ele está revoltado com isso, né? Como que Deus pode permitir uma catástrofe desse com seu próprio povo? Porque a questão, o homem antigo, o homem daquela época, o homem daquela realidade, não olhava apenas esses fatos pela ótica da política e do relacionamento econômico entre as nações. Tinha muito dos deuses no meio da história. Então, quando um povo subjuga o outro, o deus daquele povo, de alguma forma, foi maior que o deus do subjugado. Entende? Existe isso na mentalidade do homem antigo. Então, o Deus de Israel, que é o único Deus, e o povo não deixou de acreditar nisso, Abacuque não deixou de acreditar nisso, como Deus de Israel permite que o seu próprio povo passe por esse sofrimento de destruição, de cativeiro, de humilhação, e como ele permite que o próprio nome dele seja diminuído, relativizado entre as nações. Então, é uma série de questões que Abacuque vai levantar aqui, querendo entender o porquê disso. E Deus fala para ele assim, olha, você está triste por causa disso? Pois eu vou falar para você, para confortar o seu coração, vem coisa pior. Ele fala, vem coisa pior, porque o reino de Judá vai ser destruído pelos babilônicos também, tá? Então, só para você ficar sabendo, os assírios fizeram isso com o reino do norte, o reino de Judá vai ser destruído pelos babilônicos também. Só que os babilônicos também vão encontrar o seu futuro, o seu destino. Esse poder que hoje se levanta e tripudia sobre vocês,
também vai ter o fim. E o fim deles vai ser o fim completo, vocês não. Então Deus começa a mostrar a visão de uma maneira muito mais ampla. E aí vem um texto que, o texto de Abacuque, que a lição vai citar, né? Que é o versículo 3 do capítulo 2, né? Ele diz, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Parece até o profeta Daniel, né? Aquela coisa do tempo determinado para cumprir a visão, né? Para você ver que Deus não está falando do imediatismo do profeta. Ele diz, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Aí diz, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Há uma discussão aqui nesse versículo 2 sobre o que seria essa fé. O Novo Testamento, Paulo cita esse texto muitas vezes, né? O justo viverá pela fé, pela fé. A palavra fé aqui é melhor traduzida pela expressão fidelidade do que simplesmente uma crença em algo, sabe? Viverá pela fidelidade. Agora, pela fidelidade de quem? Dele ou de Deus? Né? O justo vive através da fidelidade de quem? Quem é fiel? Eu não sou fiel. Eu fraquejo, eu caio. A minha natureza é pó. Sabe? Eu procuro ser fiel, a gente procura viver uma vida de fidelidade, mas essa nossa fidelidade é inconstante. Agora, Deus é fiel, Ele é o fiel. E eu creio na fidelidade dele, na estabilidade dele. Por isso que ele quer mostrar a história de uma forma muito mais ampla. Então, ele mostra, olha, o que vocês estão vivendo faz parte de um plano muito maior. É o que acontece com João no Apocalipse. João ele é convidado a subir lá no céu, no capítulo 4, lá no trono de Deus. E ele passa a ver a história a partir do trono de Deus. Porque aí se desenrola, depois do capítulo 4, as visões maiores do livro do Apocalipse. Né? Ele tem um panorama nas 7 igrejas e termina com Laodiceia, que é uma coisa catastrófica. Né? A palavra que Deus dá ali para a igreja de Laodiceia. Né? Só que ele é chamado a ver a história de uma outra forma. Enxerga aqui, ó, do meu trono, olha o fim, vê lá a Nova Jerusalém no final. Veja o reino implementado, vejam as alianças todas se cumprindo, veja a fidelidade de Deus em curso na história, veja Deus sendo fiel para o seu povo. Então, é essa fidelidade que me alimenta, é saber que Deus é fiel, e eu creio nela, na fidelidade dele, vivo por essa fidelidade de Deus em mim. Né? Então, assim, voltando ao que eu comecei a falar, a gente olha só o agora, e a gente se decepciona muitas vezes com Deus, porque a gente espera que Deus faça aquilo que nós queremos. Só que Deus tem uma visão da história, e a minha história está dentro de outra história e de outras histórias também. Tudo é conduzido por essa força, por essa vontade maior. Não há uma predestinação aqui, mas há uma condução daquele que é o guia, daqueles que colocam a vida nas mãos dele. Então, Deus ele diz assim para a gente, olha, enxergue o mais amplo. Por isso que tem a profecia na Bíblia. Por isso tem as histórias que a gente comenta aqui de Jó, de Abraão e desses outros homens, Paulo, que passaram por lutas, por dores, por sofrimento, José. Porque a gente olha e fala assim, eles podem não ter entendido, como nós também não entendemos a minha história, a minha dor, mas olha o amplo, veja o quadro maior. Você está inserido dentro disso. E a solução para o seu problema não é apenas a concessão do seu desejo imediato ou do alívio que você espera. Deus não é um sorrisal, sabe? Não é um sal de fruta lá que você vai colocar agora para poder acabar. Pronto, resolveu. Mais do que isso, ele tem algo muito maior realizando em nós. Então, a gente tem que entender isso para começar a descansar, para começar a sossegar um pouco a angústia do nosso coração quando aquilo que a gente pede não é atendido e a gente não alcança. Amém. Ninguém fala nada? Falei um monte aqui. Não, tá ótimo, tá ótimo. É isso aí mesmo. Mas então vamos partindo para a segunda, e aí qualquer coisa a gente, né? Tudo faz parte do tema, a gente está introduzindo agora. Sim. Vamos partindo para segunda-feira. Segunda-feira, Lúcio. Tá fechado o microfone do Lúcio. Tem áudio, Lúcio. Se abrir, funciona, né? Acho que agora vai, Brasil. Aí. 4 anos de pandemia. Cara, eu mereço um puxão de orelha. É o seguinte, pegar um gancho na fala do Marcelo, ele falou sobre Daniel. Daniel é um personagem que sofre também, né? No capítulo 11, por exemplo, né? Ele fala que ele chorou por 3 semanas, manjar desejável ele não come, ele está ali tentando entender o que são aquelas visões e tal. Uma das respostas que Deus dá, pensando nessa figura ampla, né?
É assim, vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Como quem diz, você não vai entender tudo, né? Você não tem essa figura ampla, né? Você não consegue ver tudo. Então, eu sei que você está aí se esforçando para entender profecia. Mas é o seguinte, cara, sela, porque você não vai entender tudo. Então, é isso, assim. Eu acho que também é sobre essa confiança num Deus que tem o controle da história, né? Como o Marcelo falou. A lição de segunda, ela vai falar de um personagem que a gente conversou também na última lição, que é Jó. A lição vai falar um pouco da identidade de Deus no sofrimento. Quem é Deus, né? Quem é nosso Pai? E aí ela convida a gente a ler o capítulo 38, acho que foi o Dídio que citou ele no nosso último encontro, que é um livro, né, cheio de perguntas. A gente falou no último encontro, né, para perguntar, Jó te serve de graça? Aí quando Jó ora pelos amigos, sem ter nada de volta, né, sem Deus ter retribuído nada, tipo, ele ora para os amigos no sofrimento, a resposta é sim, Jó ora de graça. Ele está orando aí, ele está me servindo de graça. Ele continua sem ter nada e está me servindo. E para outra pergunta, né, sobre quem é Deus no sofrimento, a lição vem trazendo, ou seria Deus justo? Vem trazendo essa perspectiva sobre quem Deus é. E a palavra de Deus fala no capítulo 38, Deus falando, né, no Redemoinho, verso 2, quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos, como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Deus dá um puxão de orelha nele, né? Tipo, fala assim, você não entendeu? Você não tem conhecimento? Onde estavas tu, verso 4, quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-mo se tens entendimento. Quem lhe propôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre a terra o cordel? Eu acho que tem um elemento que a gente já conversou um pouco sobre a identidade de Deus, sobre ele está dizendo a resposta que Deus propõe para o sofrimento humano mude a sua pergunta. Se você está perguntando por que vocês estão tentando encontrar uma resposta sobre por que vocês estão sofrendo, por que o Jó está sofrendo, de quem é a culpa, a pergunta certa é, quem é Deus? Ele começa a dizer, olha, eu sou o Criador. E é curioso quando a gente volta ali em Gênesis, no capítulo 1, a gente encontra um Deus se apresentando, né? Primeiro verso da Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra. Talvez, se a gente fosse pensar num jeito de começar a Bíblia, eu não sei como é que você começaria. Sei lá, a gente abre a Bíblia para procurar quem é Deus, uma identidade para Deus. E talvez na nossa cabeça faria mais sentido se a gente encontrasse um tratado teológico dizendo, olha, eu sou Deus, onipresente, onipotente, onisciente. Eu não sei o que faria sentido essa apresentação divina. Mas Deus escolheu se apresentar fazendo. Isso tem muito a ver com a identidade dele. Porque no pensamento hebraico bíblico, nós somos aquilo que fazemos. Quem Deus é aquilo que ele faz. E o que ele faz? Ele cria. E aí a sua palavra... Então, o texto ele tem pressa. Antes mesmo de falar a palavra Deus, a Bíblia fala o que ele faz. No princípio, criou Deus. O verbo, ele é mais importante do que necessariamente o sujeito, quem é que está fazendo. Porque Deus se apresenta fazendo. Então, Deus está tentando lembrar Jó as coisas que ele fez. Ele está tentando colocar os personagens no lugar certo. Ó, Jó, eu acho que essa pergunta que você está me fazendo está colocando você num lugar que não é teu. Se você fizer essa pergunta, você vai para o seu lugar e eu vou para o meu. Vai cada um para o seu lugar. Então, eu acho que tem isso também, assim, essa ideia do olha, até o Didi falou no último encontro, né? Falou assim, olha, antes eu conhecia você e agora eu conheço você de ver. É claro que ele viu Deus no sofrimento, mas ele também viu Deus quando ele percebeu que Deus não queria responder, quando ele teve um encontro com o Criador. Ele viu Deus nesse encontro, e isso fez dele. E aí, para mim, a reação dele é sensacional, porque na parte poética ali, a maioria do livro, ele pede
para morrer, ele pede para voltar para o pó. E aí, no final, ele volta para o pó. Ele diz o texto que ele se ajoelha no pó. Mas não é o pó que ele queria. Ele fala assim, Deus, me mata. Mas o pó que ele volta é o pó da humildade. Porque quando a gente tem um encontro com esse Deus, que é, e esse é o título da lição de hoje, né? A gente tem um encontro com Deus que é, a gente se coloca no nosso lugar. Então, eu acho que essa dinâmica de Deus, ela é bonita. É uma dinâmica assim... Jó, vamos repensar nas perguntas? Vamos repensar nas perguntas, porque eu tenho certeza que se você encontrar a pergunta certa, você vai se encontrar nos porquês do sofrimento da vida. E o que eu acho interessante nessa história é que Deus quer enfatizar, mostrar quem Ele é e quem nós somos, né? Porque quando você começa a olhar para o seu sofrimento e dizer para Deus o que Ele tem que fazer, você está se colocando no lugar de Deus. Né? Você, mesmo que a gente pede, né? Porque a gente sente, dói. Então, assim, isso me dói, eu não quero isso, me tira isso. Ou então eu sinto a falta de tal coisa, me dá isso que eu estou precisando, porque é o que eu quero para ser feliz. Preciso disso para ser feliz. E a gente pede. E Deus sabe se é bom ou não é. Por isso que Deus faz ou não faz. E Jó, no caso aqui, nesse texto, Deus chega para Jó e fala assim, olha, você está aí reclamando, você está sofrendo, você está pedindo, você está querendo morrer, você está dizendo que é isso, que é aquilo e tal. Então tá, já que você sabe tudo, você entende tudo, eu vim lá do céu para poder aprender com a tua sabedoria. Então me ensina, Jó. Fala para mim, se você sabe tudo. Onde é que você estava quando eu comecei a criar? Me fala como é que são as cabras montesinas, o urso, o leviatã, o behemote. Me explica, me fala tudo. Você não conhece nem o mundo à sua volta. Tudo isso que você vê através da sua sensorialidade, você não entende. Você não entende nem a lógica da natureza, o que está por trás da natureza, que é um negócio facilmente observado. Você não compreende nem esse mundo. Como você vai me entender? Como você vai conseguir discernir aquele que está para além? É por isso que ele fala no final, olha, se eu disse, eu calo a minha boca, eu não falo mais nada. Se eu falei, eu não falo mais, eu desdigo. Ele fala assim, chega, eu estou quietinho aqui, agora eu te conheço. Agora eu sei quem o senhor é. E assim, por isso que... pode falar. E Deus, como o Lúcio falou, ele não dá para Jó a razão do sofrimento. Ele só diz assim, quem eu sou e quem você é. Pronto. Se você souber, se o sofrimento não transformar você numa pessoa egoisticamente voltada só para a sua dor, se ele não fizer isso com você, você já experimentou um crescimento, um avanço, um conhecimento enorme sobre quem você é e sobre quem Deus é. Porque o grande problema do sofrimento é você começar a achar que você tem a solução, você se volta para você mesmo e tudo diz respeito somente à sua dor e a mais nada. E não é isso que tem que ser, sabe? Por isso que Deus faz questão de mostrar que Ele é Deus. Você não precisa saber a razão, só saiba quem eu sou e quem você é. Você é insignificante em relação a muita coisa. Eu sou poderoso em relação a muita coisa. Mas o que está acontecendo aqui faz parte de um processo maior, mesmo que você não entenda. Só saiba disso. É como diz aqui o texto da lição anterior, do domingo, né? Do Abacuque, que a gente viu, linkando aqui com Jó. É você descansar na ideia de que tudo faz parte de um processo mais amplo, sabendo quem Deus é. Então, aí isso enfatiza para nós cada vez mais que o cerne, né, da Bíblia é a gente conhecer Deus, né? Parábola das 10 virgens, né? E aí, se eu conheço a Deus, aí fica como Jesus disse, né? A minha vontade é fazer a vontade do Pai. Então, tudo fica muito claro, inclusive na questão da oração, da intercessão, quando você pedir, tudo que você pedir com fé vai ser feito. A partir do momento que a sua vontade é a vontade do Pai. Então, esse conhecer a Deus é como se eu fosse desafiado a conhecer qual é a vontade do Pai para pedir segundo a vontade dele, que essa vontade dele se realize aqui nesse mundo. E aí está tudo resolvido. Então, o centro de tudo é conhecer a Deus, e a gente volta de novo para o assunto de comunhão, né, que é a única maneira da gente conhecer com Deus, comunhão com Deus e com o próximo. Didio, quer falar e já avança para a lição nossa? Dessa vez eu não podia deixar, pastor, porque foi muito legal. Lúcio, essa pergunta de quem é Deus, ela ecoa nos lugares, nos corredores, nos quartos, nas conversas, nas famílias de toda a Bíblia.
inclusive quando Deus se torna carne. E eu lembro do episódio, não podia deixar de passar, porque para mim fez muito sentido, eu espero que para vocês também façam. Mas daquele episódio do cego de nascença sendo a todo momento questionado quem é ele, né? Quem te fez isso, quem te fez isso, quem te fez isso. Parece que os questionadores estão surdos, porque ele fala uma série de vezes quem ele é. E aí, no final, ele responde, olha, quem ele é, como ele é, a grandeza dele, eu não sei. O que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. Então, a gente vê Deus pelas coisas que ele faz também. Quem os homens dizem que eu sou? E vocês, quem vocês dizem que eu sou? É muito legal isso. É como se ele estivesse perguntando. É como se ele estivesse perguntando assim, como é que está sendo a experiência de vocês com as coisas que eu faço? Né? Tipo, ele está trazendo para o experienciável, né? Ele está tipo, tá, beleza, vocês estão dizendo aí, mas o que eu já fiz na vida de vocês, né? Muito. E aí, a gente vai para um estudo da Bíblia. Vocês estão me ouvindo? Tá travando? Sim, tá. Tá de boa? Vai para um estudo assim, a Bíblia, o recurso que a Bíblia tem para falar sobre Deus, que é a metáfora. Porque a gente sabe que Jesus é a serpente de bronze que cura o povo do deserto. A gente sabe que ele é o alfa, que ele é o ômega. A gente sabe que ele é a porta que abre e que fecha. A gente sabe que ele é o alfa e o ômega. A gente sabe que ele é a estrela da manhã. A gente sabe um monte de coisa. Ele é tudo isso. Mas ele não é só isso. Eu acho legal, que o Marcelo estava falando também. A gente conhece a Deus pela nossa limitação, porque a nossa história, a história da redenção, é a história de um Deus buscando o homem. Então, tudo que a gente vai saber sobre ele é aquilo que ele mostrou para a gente. Eu aprendi com o Lúcio, que vocês estão conversando aqui, a olhar para o Pai Nosso de outra forma. Foi muito legal. Uma vez a gente conversou sobre isso, e é realmente isso. Quantas vezes a palavra Pai aparece na oração? E Jesus diz assim, a melhor forma de eu ensinar vocês a orar é orando com vocês. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele pega a nossa dívida, quando ele fala perdoa as nossas dívidas, ele pega o que a gente tem de pior e ele dá para a gente o que ele tem de melhor, que é o Pai. Então ele fala, o Pai é nosso e a dívida é nossa. E aí a gente está na presença do Pai. Talvez para você que cresceu com o Pai, para você que é pai, e para você que desde que você nasceu, você chama Deus de Pai, talvez a gente não consiga perceber a grandeza que é chamar o Criador de Pai. E Jesus deu essa oportunidade para a gente, chamar Deus de Pai. Como é chamar Deus? Como é que é chamar Deus de Pai por alguém que não tem pai, por um órfão? Como é que a gente chama Deus de Pai por aquele que foi assim abandonado pelo seu pai, ou até dentro de casa um pai ausente? Então, ele quis ser chamado de pai. E ele chamou a gente de filho. Isaías 41:13, eu sou o Senhor, seu Deus. Eu estou apresentando quem eu sou. Eu o tomo pela mão direita e lhe digo, não tenha medo, pois eu o ajudarei. Isaías 41:13. Então, Deus, ele sai daquele lugar, daquele trono, da onde ele comanda todo o universo, ele vem para o meu lado, ele toma minha mão, né, me chama de filho. Eu separei aqui, pastores, uma coisa que não está na lição. Vejam só, e aí depois eu termino. Tem a Confissão de Fé de Westminster, no século XVII.
Confissão de fé é quando a galera se junta para definir em que você acredita, no que a gente acredita, é o credo. E nessa confissão tem um tópico só sobre providência. E diz assim: pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho de sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Na sua providência ordinária, Deus emprega meios, todavia ele é livre para operar sem eles, sobre eles ou contra eles, segundo o seu arbítrio. É um parágrafo que fala sobre a providência, e as palavras usadas são as mais difíceis, as mais bonitas. Como é que a Bíblia fala sobre a mesma providência? Ela fala assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sem usar a palavra difícil, sem usar a palavra que a gente não consegue entender, e nos colocando na história como ovelhas. E aí eu percebo que a nossa história é a história de Deus buscando a gente, né? Deus entrando na nossa história. Eu não tenho nada mais para dizer do que aquilo que eu entendi sobre quem Deus é na minha vida, ou quem Deus é na sua vida. Deus é um pastor, Deus é um pai, Deus é um amigo mais chegado que o irmão, Deus é o desejado de todas as nações. Ele é tudo isso, mas ele não é só isso. Ele governa todas as coisas ao meu lado. Isso faz toda a diferença. Maravilha. Quarta-feira, os planos de nosso Pai para nós. Quarta-feira. A parte de quarta-feira vai trazer o exemplo da história de Israel no exílio da Babilônia, né? Judá, melhor dizendo, o reino de Judá no exílio da Babilônia. E a carta que Jeremias escreve para eles, como é que eles viveriam lá. Para a gente ter uma ideia, o exílio da Babilônia, ele seria assim o apocalipse do Antigo Testamento, sabe? É quando acaba tudo, entende? Acaba tudo, foi o fim. É o fim do reinado da descendência de Davi, da dinastia davídica. É o fim do povo como soberano na terra que Deus havia dado a eles, sob promessa de Abraão, Isaac e Jacó. É o fim da identidade nacional, porque eles estão agora num país estrangeiro, eles não podem viver aquilo que era a cultura deles de maneira plena. É o fim de todas as coisas. E sem dizer que isso foi à custa de muita morte, de muita barbaridade. Você olha um pouquinho da história, como os povos antigos costumavam lidar numa guerra com os povos subjugados, a gente imagina o nível de violência que aquele povo foi submetido, né? E quantos morreram, mortes terríveis, brutais. E eles testemunharam tudo aquilo. Quer dizer, é um trauma que eles carregaram para o fim da vida, para o resto da vida. E viram o templo sendo destruído. Quer dizer, o templo, que é a garantia de que Deus está conosco, é a casa de Deus, Deus está entre o seu povo. O templo é essa ligação entre o céu e a terra. Acabou o templo, mas acabou esse vínculo. Quer dizer, eles estão sem Deus. Os outros povos acreditam que os deuses deles são mais poderosos, porque haviam subjugado o Deus de Israel, Deus de Judá, e eles agora estão colocados lá como cativos, como reféns, numa terra estrangeira. E eles se sentem mal, eles ficam depressivos, eles não querem cantar, eles não querem entoar os cânticos de Sião, como fala lá, né? Aquele texto famoso, né? Pediam para que eles tocassem, cantassem. Como a gente vai cantar os cânticos do Senhor numa terra estrangeira? Eles falam assim. Então, assim, o povo estava tremendamente afundado numa depressão coletiva, destruído, sem perspectiva de vida e de futuro. E aí Jeremias escreve uma carta e ele fala para eles assim: olha, vocês estão aí na Babilônia, vivam a vida de vocês, casem, tenham filhos, criem seus filhos, vivam a vida na rotina, deixa a rotina da vida acontecer de maneira natural para vocês. Porque o que está acontecendo aí já foi profetizado que aconteceria. É só ler a lei de Moisés. Lá na lei de Moisés já fala que quando o povo se desviasse, se afastasse, povos estrangeiros viriam e dominariam, tirariam vocês da terra de vocês no final do processo. Vocês seriam levados para uma terra estranha. Mas na misericórdia de Deus, se vocês buscarem a Deus lá na terra estranha, Ele vai trazer vocês de volta para a terra de vocês. Está lá na lei de Moisés. Então, vocês estão vivendo
aquilo que já foi profetizado. E mais, o profeta Jeremias diz, vocês vão ficar aí por 70 anos. É 70 anos de cativeiro. E depois dos 70 anos vocês vão voltar. Deus vai ser fiel e cumprir a promessa dele. Então, a vida de vocês deve ser vivida da forma normal. Então, tenham filhos, criem seus filhos, casem, orem pela paz da cidade onde vocês estão, porque o bem-estar da cidade onde vocês estão vai ser o bem-estar de vocês também, né? E aqui, o que é o ponto aqui para a gente enxergar, olhando, partindo de uma perspectiva muito mais ampla, nós estamos vivendo aqui no meio de uma luta, no meio de conflito, no meio de sofrimento, no meio de dúvidas, de indagações, de momentos que nós alternamos confiança, desconfiança, depressão, força, atitude, enfim. A gente vai experimentando tudo isso na vida. Mas o que Deus diz aqui para nós? Olha, vivam a vida. Vivam a vida. Não travem a experiência de vocês, vivam a vida. Esse mundo que vocês estão vivendo é um mundo ruim, é um mundo difícil. Mas procurem viver, mesmo no meio desse sofrimento, fazendo o melhor, esperando o melhor, construindo, edificando, realizando. Não deixe o reconhecimento do sofrimento, o reconhecimento do conflito, o reconhecimento do pecado, as desigualdades, as maldades da vida, transformarem vocês em pessoas que travem ou então não edifiquem coisas boas. Continuem vivendo, continuem fazendo bem, continuem tentando melhorar a realidade à sua volta, continue olhando para isso, para a vida, de maneira positiva. O mundo vai acabar, a profecia vai se cumprir, o mundo, como diz, o sistema que a gente entende hoje como sendo mundo, ele está com os dias contados. O reino de Deus vai ser implantado na Terra. Essa é a esperança. Mas isso ainda é o futuro. A gente está vendo hoje aqui agora. Agora, esse hoje de muita dor. O que eu faço no meio desse hoje? Edifica alguma coisa boa. Plante alguma coisa boa, semeie alguma coisa para que alguém possa colher. Faça com que a sua vida tenha significado. É isso que ele está dizendo aqui para esse pessoal, lá no exílio da Babilônia, e trazendo para a nossa realidade hoje aqui também. Tá? Eu não tenho que olhar o mundo com esse olhar apocalíptico de que quanto pior, melhor. Eu sei que a coisa vai piorar. Eu sei que a realidade vai ficar cada vez mais difícil. E cada vez mais difícil viver nesse mundo porque essas dores vão afetando a cada um de nós. Mas o que o profeta Jeremias diz... E o que Deus convida aqui para nós também é olharmos para a vida com um olhar positivo, mesmo no meio de tanta dor e de injustiça. Tá? É ruim a vida? A sociedade é desigual? A gente é governado aí por pessoas que não têm capacidade de governar? A gente vive aí num mundo polarizado? A gente vive num mundo de muita mentira, muita falsidade, de redes sociais que estimulam a gente a ser muitas vezes aquilo que ninguém é, e a gente quer ser aquilo que é só um reinado de mentira e de fantasia? A gente vive no meio de tudo isso. Mas o que a gente tem que fazer? É olhar para isso e falar assim, olha, eu quero ser um pouquinho melhor hoje, fazer alguma coisa boa hoje, construir alguma coisa hoje, edificar alguma coisa hoje, ser o bem na vida de alguém hoje. É esse o olhar que a gente tem que ter para a vida. E foi o espírito que Jeremias quis que o povo lá tivesse, sabe? Vivam a vida de vocês. Vocês são exilados, sim. Vocês estão no exílio. Vocês vão voltar para a terra de vocês. Sim, Deus prometeu que vai. Só que isso ainda não é agora. Vocês vão ter que ficar 70 anos aí. Vão fazer o quê? Ficar lamentando esses 70 anos? Ficar falando mal de Babilônia com 70 anos? Vocês vão ficar aí afundados aí como se tudo tivesse acabado e nunca mais pudesse existir restauração? Restauração vai acontecer. Então, qual é a parte de vocês nesse processo aqui agora? Por mais que a tristeza esteja no coração, por mais que a saudade da casa de vocês bata forte no coração, por mais que o desespero do exílio emudeça as gargantas de vocês para não cantar mais o louvor, continue edificando. Procure viver a vida. Procure olhar para a vida com um olhar diferenciado, porque você já sabe o fim da história. O fim da história é a restauração. O fim da história, para eles, naquela época, eram 70 anos acabando e eles voltando para casa. Para a gente, olhando o quadro maior, é a implantação eterna do reino de Deus aqui nessa terra. Então, eu conheço o final, eu sei do final. Então, eu tenho que pegar forças disso, dessa convicção de que eu sei qual é o final da história, e tentar trazer para o meu hoje algo de bom para eu poder fazer com que a vida tenha sentido para mim. É isso que ele fala aqui. Eu achei legal que o Marcelo usou bastante a expressão olhar para a vida, né? Olhar para a vida, olhar para a vida, olhar para a vida. Aí eu me lembrei, Marcelo, da primeira vez que a palavra esperança aparece no texto bíblico, em Josué, no capítulo 2. É curioso porque a palavra esperança é a mesma palavra para cordão. E aparece na história de Raabe. Quando os espias, ela protege os espias,
E aí os espíritos falam assim, olha, a gente vai descer por essa janela. E você vai atar esse cordão escarlate na janela. O verso 21, né? Fala assim, e ela responde, segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu. E eles se foram. E ela atou o cordão escarlate à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte e tal. E eu acho que, para mim, acho que tem tudo a ver com esse lance da janela, a esperança ser uma janela, né? Ser uma lente, ser um jeito de ver a vida, igual você estava falando. Ela ata a esperança na janela, que é a mesma janela que os caras descem e é a mesma janela que ela teria que ver Israel chegando, o povo de Deus vindo salvar ela, entende? Então, ela não tinha ela não tinha vivido essa experiência, não tinha acontecido ainda, mas o cordão é como se ela estivesse vivendo aquela experiência hoje. Era o olhar para a janela diário que fazia ela ter a esperança de que, através daquela janela, ela ia ver Israel vindo buscar ela, e só sobraria ela, o que é muito curioso, né? Porque é uma esperança insana também. É uma esperança de que todo o povo seria destruído e uma prostituta sobraria em cima do muro. Tipo, é uma esperança insana. Se for contar, fala assim, isso é loucura. E muitas das nossas esperanças também não fazem sentido, né? Eu estou dizendo porque também não é sobre lógica, né? Não é sobre, Jesus voltar, não sei qual que é a esperança. Mas eu achei legal, eu me lembrei disso, assim, a esperança, ou esperançar, é o exercício de atar essa corda na janela e ver a vida através dessa janela. Por quê? Porque Israel vai voltar, porque a minha proteção, a minha salvação vai chegar. É uma lente, a esperança é uma lente, e acho que tem a ver com o que você estava falando. Tá desligado. Eu estava fechado aqui. É o que a gente vê nas parábolas de Jesus, né? As parábolas do sermão escatológico de Jesus em Mateus 24, ele pinta lá o cenário do fim e fala das tragédias, o que vai acontecer no fim, na história, mas o olhar dele não é nisso, ele não fica nisso. A preocupação dele é, enquanto vocês esperam, o que vocês fazem? Enquanto você está vivendo a esperança, o que vocês fazem? Aí tem a parábola do servo mau, do servo bom, a parábola das virgens, tem a parábola daquela separação dos carneiros, cabritos, os bodes ali, ele coloca tudo aquilo para mostrar o que se faz enquanto espera, e esse é o foco dele, entende? Quer dizer, enquanto eu espero, eu alimento o Espírito em mim, o Espírito Santo na minha vida, enquanto eu espero, eu trato bem meu irmão, enquanto eu espero, eu faço bem aquele que eu nem conheço, sabe? Eu faço a vida acontecer de maneira positiva à minha volta, enquanto eu espero. Essa é a lição dele, sabe? Porque tá difícil, tá complicado. E eu falo para vocês que, olha, o futuro vai ser como dor de parto. Ele fala, para nascer uma criança, é assim que ele diz. Mas o final é bom. É um parto no qual vai nascer uma nova realidade. Esse parto vai ser muito doloroso e todo mundo vai passar por isso, vai atingir a humanidade toda. Ele fala lá em Lucas. Isso vai sobreviver a todos que estão na terra. Mas cuidado para que o coração de vocês não fique sobrecarregado com muita coisa ruim que está aí, com consequências de coisas ruins. Cuidado. Enquanto vocês esperam, não foca de maneira positiva, não foque no que está ruim. Não foca na coisa ruim. E isso é uma coisa muito difícil para a gente, porque nós somos adventistas. A gente fala, prega a volta de Jesus. A gente é especialista no estudo bíblico sobre o tempo do fim, mostrar as catástrofes, as calamidades. Então, a impressão que dá muitas vezes, e muitas pessoas elas têm isso no coração, elas olham assim, quanto pior tiver, melhor. Jesus está voltando. E fica só olhando o que é ruim, pregando o que é ruim, falando o que é ruim. Não que as coisas não estejam ruins, a gente sabe. O mundo como um todo percebe isso, todo mundo sente isso, está ficando cada vez mais difícil viver. Muito complicado viver nessa estrutura toda, né? Nas diversas tessituras que a gente está encontrando aí de relacionamentos na sociedade. Está difícil demais, é ruim. Só que o que eu tenho que fazer? É ficar carregando o meu olhar com tudo aquilo que é negativo e crítico, e criticando, e falando, e criticando, e criticando, e criticando, e apontando, e criticando, ou procurar de alguma forma edificar aquilo que é bom para mostrar para as pessoas o que realmente é o evangelho. Aí que depende a forma como eu vejo. Aí que está o meu olhar. Sabe? Onde que o meu olhar é colocado? Jesus, ele viveu num mundo que também era muito difícil. 2000 anos atrás, vivendo na Palestina, debaixo do Império Romano, é um sofrimento maior. Mas ele fez o bem a todas as pessoas. Ele não ficou ali olhando a catástrofe, ficou ali apontando o mal. Não, ele foi fazer o bem. É com a evidência do bem, com o bem concretizado, que você vê o mal
polarizado no outro extremo. Quando as pessoas veem o bem, elas entendem o que é o mal. Quando elas recebem o bem, elas entendem aquilo que é nocivo, sabe? Então não é só pela crítica, mas é pela ação daquilo que é bom. Você pode colocar na balança, comparar e enxergar. Você vê o bem aqui, aquilo que é bom, aquilo que é a graça, aquilo que é evangelho, consequentemente você vê o oposto aquilo, o antagônico fica em evidência também. Agora, quando você vai pelo espírito da crítica, do desânimo, do mal, alimentando aquilo que é ruim, você vai exacerbar o poder daquilo na sua vida, no seu coração e na do outro também. E não vai oferecer nada de bom em contraponto, sabe? É isso que a gente vê nas redes sociais, muita gente fazendo hoje. É a crítica pela crítica, mas você não tem o benefício, o bem colocado ali. Sabe? Isso que é o problema, uma coisa muito grave. Então, o que Jeremias falou lá, e o que a gente pega também das parábolas de Jesus, e a história da Raabe que você colocou aqui, né, mostrando aqui a esperança, a gente está colocado aqui no meio desse turbilhão de sofrimento para também fazer o nosso momento, o nosso agora, a nossa vida e a vida de outros boa em certo aspecto. Fazê-la seguir, fazê-la prosperar, fazê-la frutificar de alguma forma positiva. Né? Esse que é o nosso chamado maior também. É isso aí. Lúcio, termina para nós aí. Quinta-feira, vamos encerrar a lição aí. Ele começa a falar, pastor, de uma propriedade paterna, que é a ideia da correção. A gente falou de coisas talvez mais positivas do pai, o Didi falou dessa proximidade do pai. E agora que ele começa a falar de duas palavras, ele fala de correção e a outra é disciplina. Toda disciplina, aqui falando no livro de Hebreus, que curiosamente é um livro de teologia do santuário, né? A gente sabe disso. É um livro profundo em teologia, mas essa sessão final, ele parte para a prática. É como se ele dissesse assim, olha, a gente viu teologia aqui bastante, agora vamos para a prática, o que é que vai ser? Então, a partir do capítulo 12, que é o trecho que a lição convida a gente a ler, o final de contas, vamos lá, como que isso deságua em mim? A gente sabe que a leitura do texto, apesar de não ser sobre nós, ela deságua em nós. Eu digo que não é sobre nós, porque a gente não estava lá, ninguém escreveu pensando em mim, enfim. Vocês entendem esse distanciamento. Mas, apesar dos distanciamentos, cultural, idiomático, ela deságua em mim. E agora aqui, essa parte aplicada, é a parte que deságua em nós. Então, ele fala que toda disciplina, no verso 11, com efeito no momento, não parece ser por motivo de alegria, mas de tristeza. Então, a correção, a disciplina, ela entristece, né? Ela é uma parte difícil. Eu não sou pai. Quem é pai deveria ter ficado com esse dia aí, que eu acho que ia se sair melhor. Mas é uma parte difícil. Mas ele fala uma coisa que eu acho bonita no verso 11. Ele fala assim, que essa disciplina produz fruto pacífico. Eu acho isso bastante complexo para a gente conversar. Não é qualquer disciplina, é uma disciplina que produz fruto pacífico em quem está recebendo. E produz um outro fruto, diz o texto, verso 11. Aos que têm exercido a disciplina, fruto de justiça. Então, para a pessoa que está aplicando, para o pai que está aplicando, ele aplica pelo fruto de justiça produzido nele. E a pessoa que está recebendo, recebe como um fruto pacífico. Seria tão bom, né? Se fosse assim. Eu vou falar aqui brevemente, juro que vai ser rápido, pastor. O que para mim, ele está chamando de disciplina? Porque o capítulo, metade do 12 e todo o 13, são conselhos de disciplina. Ou correção. Ele começa, por exemplo, falando assim, ó, eu contei 7. Deve ter mais, tá? Se você está assistindo a gente em casa, começa do capítulo 12, verso 14, até o final. É a parte prática do livro de Hebreus. Ele fala assim, segue a paz. Tá aí um conselho. Outro conselho, santificação, ainda no verso 14. Ele fala, não se separe da graça de Deus, no verso 15. Outro conselho. Não haja com a raiz de amargura, um outro conselho. Não seja como Esaú, ele até materializa os conselhos dando um exemplo. Ele fala do Esaú, que vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bênção não se vende, né? A gente falou disso aqui quando a gente estudou Esaú e Jacó e tal.
O outro conselho que ele dá, sirvamos todos de modo agradável, com coração agradável. Esse servir com reverência e santo temor. O outro conselho que ele dá no capítulo 28. Porque Deus é fogo consumidor. Então o assunto aqui é correção, é fogo. Por isso ele disse, olha, sirvam de forma agradável, mas tendo reverência e temor. Outro conselho que ele dá, acho que é o 6º, seja constante em amor fraternal. Me parece também um bom conselho. Não negligencies a hospitalidade, dentro ainda do conceito do amor fraternal. Ele fala de casamento, seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. E o último conselho, eu encerro aqui, dessa parte prática do livro de Hebreus, ele fala por meio de Jesus, verso 15 do capítulo 13, desculpa. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se agrada. Então são esses conselhos. Porque eu achei interessante. Ele vai falar sobre correção. Mas o que é correção para ele? Aí eu tentei trazer esses pontos aqui para dizer que para Paulo, em Hebreus, o que ele está chamando de correção, ele mesmo diz a correção na sequência. Enfim, acho que ficou claro. Tomara que tenha ficado. Ficou assim. Ótimo, é isso mesmo, né? A gente, do que estava sendo falado antes, né? E do que foi falado agora, a gente vê que existe sim, quer dizer, o centro da palavra é o amor, né? É a prática do amor, né? É o olhar, como Jesus resume a própria lei, né? Quer dizer, esse grande poder de síntese de Deus, de resumir o caráter dele em 10 mandamentos, e depois Jesus resumindo os 10 em 2, né? Ou seja, cai direto. Então, por isso que, como o Marcelo falou, né? Vivendo no tempo no qual a gente vive, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque a gente acaba andando sobrecarregado, né? E sobrecarregando outros também. A gente está vivendo no tempo do fim, sim. Tá no fim do fim? Sim, está no fim do fim. E o que a gente deve fazer agora, enquanto a gente espera? Como o Marcelo citou ali, né? Bom, nós temos... Você pode ir para o campo... Deus colocou no seu coração que é o momento de ir para o campo, vai. Mas nós temos pregação na cidade, temos também pregação na cidade. Tem gente ficando na cidade para pregar e tem gente que vai ficar na cidade pregando até o fim. Não critique quem está no campo e não critique quem está na cidade, né? Deixa cada um viver a sua experiência como sente, mas também não coloca todo mundo dentro da mesma missão, porque se todo mundo for para o campo, quem pregará na cidade, né? E se todo mundo ficar na cidade, quer dizer, nós vamos perder uma grande oportunidade, né? Muitos perderão uma grande oportunidade de estar no campo, de ter uma vida diferente, voltada para Deus, aqueles que podem fazê-lo, né? Ou seja, o equilíbrio ele deve ser grande, deve ser total nessa coisa da pregação e da vivência da palavra também, né? Porque também a gente muitas vezes pega só trechos pesados, trechos que dá a impressão que é só um não faça. Você que está fazendo é só repreensão. E eu acho muito, muito interessante como é que Deus se preocupa com isso, né? Olha, está chegando no fim, estou te mostrando como é que vai ser lá o fim, né? O próprio Jesus fala, o Jeremias falou, né? Então, assim, vai vivendo a tua vida como se eu fosse voltar daqui 100 anos, mas me aguarda, se prepara como se eu fosse voltar agora. Acho que essa é uma grande máxima para o tempo de hoje, né? Gente, nós estamos terminando a nossa lição. Didio, você quer falar alguma coisa ainda? Eu estou aprendendo muito com vocês, é isso que eu quero falar. Estou brincando. Eu quero falar que Deus é aquilo que nos falta, aquilo que nos sobra. Para o órfão, ele é um pai.
Pro sozinho, ele é um amigo mais chegado do que o irmão. Ele é o desejado de todas as nações. E se a gente não conhece ele por completo, a gente ainda vai conhecer. Mas a gente já pode dizer que antes a gente era cego e agora a gente vê. É isso que ele faz. E ele é aquilo que ele faz. Então, seja onde você estiver, como você estiver, Deus está aí. Creia nisso, eu tenho certeza que ele está. Amém. O amor de Deus é manifesto assim, né? Fazendo. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo dado a sua vida. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ou seja, e esse é o jeito também de nós provarmos, nos doando por nós, pelo próximo, né? E doando a nossa vida a Deus. Gente, maravilha, muito obrigado por essa lição. Foi maravilhosa, muito gostoso estar com vocês. Obrigado você pela sua audiência. A gente vai orar a bênção final agora aqui. E logo em seguida, o pastor César Reis entra com as dicas para os professores de escola sabatina, tá bom? Eu vou pedir, por favor, para o Didi orar conosco. Oremos. Ó Senhor, Tu nos conhece, o Senhor sabe mais do que todo mundo o que passa dentro de nós, onde está a nossa fraqueza. Existem quartos no nosso coração que só o Senhor entra. E a gente pede que ali, no nosso secreto, nesse lugar de encontro, o Senhor nos ajude a arrumar a nossa bagunça. O Senhor nos ajude fazendo com a gente aquilo que é necessário ser feito. Nos dando coragem para dar aquele passo, nos dando coragem para resistir, resiliência para continuar. Que nós te vejamos como o Senhor se apresenta para a gente, sendo exatamente aquilo que nós precisamos. Que o teu perfume agora esteja com aqueles que nos ouvem, que eles se sintam nos teus braços, nos ombros do gigante. E obrigado, Jesus, porque a gente, por meio do Senhor, chamou Deus de Pai. Mais uma vez, acompanhe esses estudos, nos oriente, abra os nossos olhos. Em nome de Jesus, amém. 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 Valeu, gente. Obrigado aí, amigos, pela companhia de vocês no estudo da lição. E obrigado você pela sua audiência. Um grande abraço. Deus abençoe. Olá, seja bem-vindo novamente ao nosso encontro semanal da classe dos professores. Você acabou de ter um estudo aí com o pastor Fernando, aprofundando seus conhecimentos, aumentando aí as suas informações, te preparando para exercer a sua função aí com mais qualidade, com mais profundidade e, sem dúvida alguma, melhor preparado, né? Eu agradeço a oportunidade de estar com você aqui, né, neste momento, para que você, junto comigo, possamos nos preparar melhor para exercer a nossa função, né? Eu tenho alguns materiais aqui na mão que eu quero te mostrar. São materiais que vão te ajudar aí na sua liderança. Bom, o manual, esse aqui é o nosso guia de estudo desse trimestre, Provados pelo Fogo. Nós já estamos aí há várias semanas estudando esse assunto, né? Nos preparando para momentos difíceis da vida que certamente ou nós já passamos ou estamos passando. E nós vamos passar alguns momentos difíceis, mas a convicção de que o Senhor vai estar do teu lado aí, te dando todo o apoio necessário para você superar os obstáculos. Então esse aqui é o nosso guia de estudo, tá bom? O outro material que você, se você que é diretor da Escola Sabatina, sempre tem que ter, né, é o auxiliar. A cada trimestre nós disponibilizamos os auxiliares, o pastor recebe aqui, ele leva até você, o nosso pastor distrital, que é um parceiro, um colaborador junto conosco da Escola Sabatina. Então ele leva, e esse material é importante porque nós encontramos aqui todas as orientações que você deve olhar isso, não só no sábado pela manhã, né? Alguns diretores pegam isso aqui no sábado de manhã. Vamos ver o que tem hoje. Não, é importante, professor, aliás, diretor da Escola Sabatina, diretora, é importante que você tenha acesso a esse material com antecedência, que você leia com antecedência,
para você ter um pouco mais de facilidade, talvez não gaguejar, não é? As pessoas vão ver que você já leu, que você tem segurança no que está falando, ou talvez falar isso mais de memória também. Isso vai te ajudar a ter mais confiança e você ler o material com antecedência, não é? Este auxiliar da escola sabatina que você tenha cada semana para poder estudar, tá bom? É importante você preparar isso. E lembrando também você que nós temos um manual. Esse manual é o manual das orientações para você exercer a sua função com uma qualidade melhor e com mais conhecimento, tá bom? Esse material aqui é importante. E nós também temos algo muito legal para você aqui, diretor e diretora, que são algumas dicas, tá aqui, ó, dicas para professores da escola sabatina. São 52 dicas, informações, sugestões. Você percebe que é uma para cada dia, uma para cada semana do ano. Temos 52 semanas, uma para cada semana. Eu vou abrir aqui aleatoriamente, eu nem combinei aqui, ó. Assim, aleatoriamente, olha aqui, ó. Dica número 21. Ensine seu aluno a mergulhar na palavra. Quem nos dá essa dica são os bereanos, aqueles estudiosos da palavra de Deus. Então, ajudar os alunos, ou seja, uma dica de nós estimularmos eles a estudar mais a Bíblia, a buscar mais conhecimento, mais informação, buscar ampliar o nosso aprofundamento bíblico. Então essa é uma dica simples, né? Você conhece, você faz isso mesmo, mas lembrando que aqui nós encontramos 52 dicas que vão ajudá-lo a melhorar a qualidade dos professores da escola sabatina. Então você, diretor, você, diretora, motive seus professores, suas professoras a aprofundar cada vez mais e a se consagrar cada vez mais no conhecimento da palavra do Senhor, tá bom? Bom, essa semana você esteve conosco mais uma vez, nós agradecemos a tua participação aqui conosco, no estudo da lição, agora nas orientações da liderança da Escola Sabatina. Deus te abençoe, vamos em frente nessa nobre tarefa que nós temos e nos encontraremos aqui, se Deus permitir, na próxima semana, tá bom? Deus te abençoe, um forte abraço.